Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Patrícia, gerente técnico-científico da Culser. Em nome da Culser, eu queria dar as boas-vindas a todos que estão aqui com a gente em mais esse nosso webinar, nesse programa de treinamento, né, de educação continuada que a gente tem organizado. Hoje a gente tem o prazer imenso, eu particularmente estou muito feliz pelo professor Sullivan Leite ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje compartilhando um pouquinho da sua experiência. O tema de hoje que ele vai abordar é uma abordagem restauradora dos dentes anteriores, tá? Antes de apresentar o professor, eu só queria dar uns pequenos recados bem rapidinhos, tá? Nós mantemos, para quem é a primeira vez que está participando do nosso webinar, a gente mantém o microfone dos participantes no modo desativado, por conta de não ter nenhum ruído, nenhuma interferência durante o desenrolar da aula, mas a gente convida todo mundo a participar, a fazer perguntas, a questionar nesse setor de perguntas, tá? Eu já combinei previamente com o professor que a gente vai deixar todas as perguntas para serem respondidas no final da aula, porque assim a gente não tem interrupção aí na linha de raciocínio, tá? E no final, bem no finalzinho, eu tenho uma pesquisa muito rápida que eu gostaria que vocês respondessem para a gente entender quais são os temas que vocês têm mais interesses e a gente poder trazer cursos, webinários que atendam as expectativas de todo mundo, tá bom? Então, eu vou retomar de novo a apresentação rapidinho. O Dr. Sullivan, ele tem a formação em odontologia pela Faculdade de Ribeirão Preto, se formou em 2000, é especialista em dentística pela Unesp de Araraquara, realizou essa especialidade em 2003, foi professor assistente também do curso do professor Newton Fal, né, na Escola Fal Cursos, lá em Curitiba, no Paraná. E agora eu gostaria de passar a palavra para o professor, eu vou desativar o meu microfone e o meu áudio aqui, mas eu vou estar aqui nos bastidores para responder as perguntas de vocês e para poder fazer a intermediação assim no final dessas perguntas, tá bom? Vou fechar aqui. Já posso compartilhar com você, tá? Pronto. Mostrou a minha tela aí? Já, mostrou, professor. Pode dar andamento. Ok, deixa eu só esconder aqui esse... Tem uma... Deixa eu tirar isso aqui. Aquela janelinha lá, como é que tira ela mesmo? Aquela janelinha do... Tirar aqui, deixa eu afastar isso aqui, peraí. Solução. Pronto. Beleza. Boa tarde, né? Quase boa noite para todo mundo aí. Vamos iniciar nosso webinar. Eu gostaria de agradecer a Patrícia Louret pelo convite, agradecer a Culser por essa credibilidade que estão me dando, por essa confiança. Além de ter sido professor assistente dos cursos do professor Newton Fal, que é meu amigo, também sou membro do grupo Style Italiano desde 2013. É um grupo de professores e profissionais que desenvolvem produtos, que publicam artigos científicos direcionados aos trabalhos com resinas compostas, e eu fui o primeiro brasileiro a ser convidado para fazer parte desse grupo tão especial. Bom, iniciando aqui. Resinas compostas são uma grande paixão para mim. Por quê? São materiais que têm uma grande versatilidade, uma grande praticidade, são materiais com os quais a gente resolve grandes demandas, desde grandes demandas até pequenas demandas como essa daí, no consultório, sem precisar de laboratório ou coisa desse tipo. E eu não tenho nada contra laboratório, tá? Mas eu prefiro muito mais resolver essas questões sem precisar de outras mãos. Nessa pequena fratura aí, que cor a gente escolheria para esta área? Tá? É uma fratura de pequena monta, né?
de pequena extensão. Eu considero essas fraturas mais difíceis de fazer do que as grandes fraturas, porque as fraturas grandes você tem espaço para fazer um bisel, para disfarçar ali alguma diferença de cor. Nessas restaurações menores, a gente não tem essa liberdade. A gente tem que acertar a cor ali de preferência na primeira oportunidade que a gente tem. Ali é uma área de esmaltes acromáticos. O que são esmaltes acromáticos? São esmaltes que não são pautados pela escala tradicional Vita. Vamos falar um pouco de cor. O que é matiz? Isso aqui são conceitos que todo mundo tem que saber, tá? Matiz é o nome da cor. Aqui eu coloquei o azul. Azul é o matiz. Trazendo para a odontologia, quais são os matizes que a gente tem? Matiz A, matiz B, matiz C, matiz D. O croma é a intensidade, a saturação que nós temos dentro da cor. Aí eu coloquei os copinhos, colocando a pigmentação. A gente vai do azul mais escuro e mais translúcido até o azul claro e mais opaco. Nós devemos interpretar as nomenclaturas das resinas de nova geração, das novas gerações. O que acontece? As escalas não Vita, elas têm as cores OL, OM, OD, no sistema Carisma Diamond, BL, BXL, que seria o Bleach, né? O Clear, o CL ali, o Amber, que é o AM. Isso já sai das nossas cores tradicionais, das cores A, B e C. Quando a gente olha para essas cores, a gente já tem que interpretar o que elas estão dizendo. Quando eu vejo o O, na maioria das vezes a gente vai ter um opaco, tá? Mas dentro do sistema Carisma Diamond, o O pode ser tanto um opaco para dentina, quanto um opalescente para esmalte acromático, tá? O T, na maioria das vezes, são pelos translúcidos, as cores translúcidas. O C, o clear. O D, a dentina, né? Dentin ou dark. L, light. Eu não vou ler tudo aí, porque senão não vai dar tempo de a gente passar toda a aula com tranquilidade. Você pode dar um print aí na tela e usar isso como um norte aí para você escolher os seus materiais. Valor. O que é valor? O valor é o quanto nós temos de preto ou de branco dentro de uma cor. Como que a gente avalia isso? A gente avalia isso nas fotos preto e branco. Aqui, a gente tem um caso onde eu fiz duas facetas, né, duas facetas de resina, e projetei a cor em preto e branco, a cor final, e percebi que o valor estava um pouquinho mais baixo daquilo que eu gostaria. Mas, clinicamente, o paciente ficou satisfeito e eu não mexi nessa restauração, nessas facetas. Então, fica esse conceito. Para você avaliar o valor, tem que ser em fotos, observação de fotos preto e branco. Esmaltes acromáticos, aqueles que eu falei antes, eles tendem a baixar o valor da restauração. Por quê? Porque são esmaltes que têm mais passagem de luz, tá? A gente tem que compreender isso. Então, devemos usá-los nos locais corretos e nas corretas espessuras, ok? Aí, um pouco de conceito rápido sobre as resinas compostas, a classificação quanto à carga, a gente tem as microhíbridas, nanohíbridas, nanopartículas e micropartículas. Na gama dos produtos Cuser, temos a Carisma Classic das híbridas, temos a Carisma Classic, a Carisma Opal, a Carisma Diamond nas nanohíbridas e a micropartículas, temos a Durafil, que é um material excelente que eu gosto muito. 40 anos de mercado já. Então, microhíbridas e nanohíbridas. O que elas têm? Elas têm maiores partículas de carga, tá? Então, elas devem ser usadas em áreas de maior esforço. Eu coloquei o Mike Tyson aí para você lembrar que é uma resina que aguenta pancada, é a área de estresse mesmo. São as áreas palatinas, bordas incisais, são as dentinas, contatos proximais, tá? Oclusal, de dentes posteriores. Na gama dos produtos Cuser, temos as carismas, Classic, Opal e Diamond, ok? Micropartículas. O que é excelente nessa resina? Ela é uma resina de ótimo manuseio, ela é a resina mais mole, para esculpir ela, você esculpe ela com pincel, do tanto que ela é mole. Por que ela é molinha? Fácil de manipular. Porque ela tem pouca carga, ela tem menos carga do que as resinas híbridas ou nanohíbridas. Elas são resinas que, quando polidas, elas têm um alto brilho, tá? Mas que, quando incorretamente usadas, você pode ter a ocorrência de fraturas, tá?
quando a gente coloca uma espessura além do necessário, a espessura invadindo o borda incisal, ela pode se fraturar em lascamento, como você vê nessa foto abaixo aí, no canto inferior direito. Na parte superior, você já vê um esmalte bem polido. Esse caso clínico eu vou mostrar ele na parte de casos clínicos, como esse polimento dessa resina é muito bom. Uma outra coisa, a espessura da Durafil, se você colocar ela além do necessário, como ela tem mais passagem de luz, você vai escurecer a tua restauração, você vai ter um baixo valor. Dica clínica, hein? Como ela é uma resina de excelente manuseio, né, de fácil escultura, ela é boa para fazer mocap direto. O que é mocap direto? Não sei se todo mundo sabe, vou explicar rapidinho. Mocap direto, você simula ali, aplica a resina no dente, com o paciente na cadeira. O que eu fiz nesse caso aí? Você seca ali o dente, coloca um pouquinho de resina, uma gotinha em cada um, qualquer coisa, só para a resina fixar. Pincela o material, a resina composta ali, no caso a Durafil é a melhor para isso no mercado nacional, existem outras no mercado fora do Brasil, mas aqui no Brasil temos a melhor, é a Durafil sem dúvida. Isso daí não é um caso concluído, é apenas um mocap para você convencer o paciente. Um mocap feito, e o paciente aprovando, você está vendendo bem o seu trabalho, e ele aprovando, depois dos ajustes, você tira um molde ali e você já adiantou o enceramento. Você, em cima daquele mocap, você faz o teu guia e vai fazer o teu trabalho posteriormente. Uma dica aí, quando você for tirar o mocap, nunca tirar ele todo de uma vez. Tira metade de um lado e depois o outro lado. Quando você tirar a primeira metade, você dá um espelho para o paciente, para ele enxergar qual foi o grau de mudança que ocorreu, qual foi o grau de mudança que foi proposto por você, se ele gostou ou não. Você vai fazer ele se apaixonar pelo tratamento, ele acreditar em você. Bom, essa frase aí não é minha, tá? Mas eu faço questão de lê-la aqui para todos. O mocap, depois de ajustado, é a melhor experiência de resultado, é o teste verdadeiro, que certamente é melhor do que simulação em computadores. Quem falou isso foi esse cara aí, Pascal Magno, em Foz do Iguaçu, em 2012. Tá? E eu nunca esqueci. Mocap é muito útil mesmo, tanto para as questões estéticas quanto para as questões funcionais. A revista Reality é um site, Reality Ratings, é um site americano que ele avalia os produtos que existem no mercado americano. O irmão gêmeo do Bluma, que nós temos aqui no Brasil, é o iBond. O iBond vende nos Estados Unidos. Ele foi avaliado com nota 4.6 de 5 estrelas. Aliás, 4.6 estrelas, tá? A nota vai até 5 estrelas. Então, o Bluma teve 4.6, material excelente, eu uso no meu dia a dia, tá no meu armamentário de trabalho. Não adianta você investir em cursos, em resinas de última geração, tá? Se você não tem um bom material para fazer a conversão monômero-polímero. Okay? O polimerizador, o fotopolimerizador, ele tem que ter potência para converter o máximo possível, ter uma polimerização legal, você vai ter um resultado bom para o teu polimento, para a tua resistência. Então, é um investimento que deve se fazer. Esse é o fotopolimerizador que eu uso no meu dia a dia. Aqui uma pequena dica rapidinho sobre sensibilidade em dentina, para você evitar. O que você vai fazer? Quando você aplicar o teu adesivo, você vai esfregar ele por 30 segundos, uma ou duas vezes antes de polimerizar. Ok? E quanto mais profundo, aí você vai fazer mais vezes. Se for uma quantidade mais profunda, 2 a 3 vezes. Ok? Esfregou bem, aspira o excesso com uma cânula, um sugador cirúrgico, é assim que eu faço. Tá? Se você estiver usando um adesivo que tem solvente, você sopra para evaporar aquele solvente o máximo possível e depois você polimeriza. Fazendo isso, você vai ter um grande ganho, não só na prevenção de sensibilidade, como na tua adesão. Do contrário, não devemos fazer isso com o esmalte, tá? Aqui a gente tem, olha que esmalte bonito, branquinho. Esse caso clínico também vou apresentar ele. O que a gente faz com um esmalte brilhante, esse esmalte aprismático? A gente faz uma asperização para tirar aquele brilho, depois faz
o condicionamento ácido, aí a gente vê os prismas ali expostos. Por que você não deve esfregar o esmalte? Você tem os prismas ali abertos, prontos ali, esperando o adesivo para ter esse imbricamento mecânico. E o que acontece? Se eu esfrego, eu quebro a cabeça desses prismas, a ponta desses prismas, e tenho a minha resistência adesiva comprometida. Então, aí um caso, ó, que a gente fez uma asperização prévia do esmalte aprismático, tá? Sempre você pode fazer isso com uma ponta diamantada ou fazendo um jateamento com óxido de alumínio. Eu uso também essa técnica de asperização para a classe 5, ajuda bastante na adesão. Se asperizar, a dentina é asperizar, não é entrar com a broca e furar o dente. É asperizar levemente ali a dentina e também o esmalte que vai receber aquela classe 5. Outra questão que nós temos que ter atenção, mudança de cor pós-polimerização. Aqui a gente tem as dentinas da Carisma Diamond, que ali no lado esquerdo está sem polimerizar. Lá está escrito Change. Eu quase não enxergo ali. Depois, onde tem a luzinha, no quadro seguinte, em cima de Diamond ali, já está polimerizado. Eu já consigo ver o C, o H, o A. Então, é uma resina híbrida. A resina híbrida, ela fica mais translúcida, tá? Depois de polimerizada. Do outro lado aqui, a gente tem a Durafil. A Durafil, ela já tem outra característica. Quando a gente polimeriza, tá vendo como a gente enxerga lá o Change? E depois que polimerizado, depois que a luz foi aplicada, a gente não enxerga mais, enxerga só o CH, praticamente. Por quê? Ela é uma resina que ela fica mais opaca após a polimerização. Nos casos clínicos, vocês vão ver bem como isso acontece na nossa atividade clínica. Dicas para escolha de cor, Dica rápida. Você deve escolher a cor no início do atendimento. De preferência, nos primeiros 3 minutos ali, antes que o dente desidrate. Começou o atendimento, já escolhe a cor. Você tem que ser rápido. Tem dente que desidrata só da pessoa sorrir. Ainda bem que é a minoria das pessoas. Eu tenho um outro caso clínico que vou mostrar, que o dela acontecia isso. Ela ria, o dente secava. Ainda mais é a minoria dos casos. Se você conseguir fazer essa escolha nos primeiros 3 minutos, você não vai ter nenhum insucesso. Evite olhar para a mesma cor por mais de 5 segundos. Por quê? A retina, ela grava a cor. Ela memoriza aquela cor. Caso você cometa isso, faça isso, você procure desprogramá-la olhando para um fundo cinza neutro ou azul claro. Você pode usar isso nos jalecos, você pode ter a própria parede. A parede no meu consultório é cinza neutro. Então, ajuda muito nessa desprogramação da retina. Aqui é um jeito de escolher a cor que eu achei muito legal. A primeira vez que eu vi alguém fazer isso foi esse amigo meu lá da Turquia. Eu conheci na Itália, no encontro do grupo Style Italiano, lá em Pisa, que nós tivemos. Chama-se Button Try. Ele coloca pequenas bolinhas, né, pequenas esferinhas ali nas porções do dente e polimeriza. Ali ele coloca na cervical, no terço médio, no terço incisal e polimeriza. Legal, ótimo. Eu achei genial essa ideia. E é o que eu faço. Só que eu faço um pouquinho diferente. Por que eu não faço as bolinhas? Olha lá, eu escrevi lá, não fazer bolinhas. Por quê? A bolinha, ela pode te dar uma espessura incorreta do quanto você precisa para aquela restauração. E aí você pode ter uma percepção errada da cor e errar. Eu coloco uma pequena porção da resina em cada local e polimerizo na hora. Eu prefiro fazer assim, eu testo a resina na hora que eu vou usar. Beleza? Chama-se Button Try, do meu amigo Serhat Koch, da Turquia. Ele que, primeiro que eu vi fazer isso. Muito legal. Como aplicar as resinas compostas? Vamos lá. Quando você for aplicar os esmaltes palatinos, você deve tentar deixá-lo em camadas finas. Por quê? Quanto mais fina for, mais passagem de luz você vai ter. Se eu pego e deixo espesso esse esmalte palatino que eu confeccionei, eu não vou ter aquele efeito opalescente lá na reconstrução dos mamelos quando eu for fazer a minha restauração, tá? Então faça o mais fino possível.
E também nunca usar microparticuladas para esmaltes palatinos. Lembre-se que ela tem pouca carga e pouca resistência, mas tem um excelente brilho, uma excelente passagem de luz. Dentinas. Qual deve ser o teu critério de escolha? Opacidade. Olha lá a resina. Tem pouca opacidade? Você deve aumentar a espessura para compensar isso. Ou ajudar essa deficiência de opacidade com algum opaque. Você deve ter um opaque em mãos para trabalhar ali. Mas qual é o risco quando você aumenta a espessura da resina, da dentina? Você vai ter restaurações sem vitalidade. A sua restauração pode ficar aparente. Ela pode ir para além de onde você deveria ir. Ok? Quando você tem uma resina já com uma opacidade grande, já te permite, já te dá mais liberdade. Você coloca a resina mais opaca ali do meio do dente para a palatina e do meio do dente para vestibular, você usa uma resina mais translúcida, menos opaca. Ok? Corantes. Corantes não é para pintar o dente. Corantes são para efeitos estáticos e pouco exagerados. Tem gente que exagera, tá? Tem gente que usa o blue para efeito opalescente. Efeito opalescente é uma formação óptica que vem da luz, não vem de tinta. Você faz um efeito óptico com tinta, com um blue ali no halo incisal, na borda incisal, à noite vai ficar aquele azul marcado lá. E não fica legal. À noite não aparece. Alguém já viu alguém com opalescência de noite? Não dá para ver. Só dá para ver com a luz. É um efeito que se forma com a transição da luz. Beleza? Corante só use para efeitos estáticos e nas necessidades específicas. Reprodução de hipoplasias, de trincas e outras coisas mais. Não umedecer o pincel não umedecer seus pincéis ou espátulas com adesivos. Por quê? Quando você umedece com um adesivo, se ele tiver solvente, ele vai dissolver a tua resina. Ele vai provocar uma degradação da tua matriz orgânica. Ok? Você vai ter mais manchamento, mais fratura, vai ter insucesso com a tua restauração. Existem materiais específicos para umedecer pincéis e espátulas. Eu uso muito o Modeling Resin da Bisco. O que observar antes de intervir com as restaurações? Quando o paciente entrar e começar a conversar com você, você tem que ver a dinâmica do lábio dele, como o lábio dele se movimenta, o que ele mostra, o que ela mostra, o que não mostra, o que você deve suavizar, o que você deve realçar. Tem pacientes que têm canino muito pontudo, e às vezes você tem que suavizar, porque fica um canino muito agressivo. Em algumas situações, você tem até que desgastar, não é pecado, como diz o meu amigo André Minto, que é meu professor, um abraço para ele se estiver vendo. Mas muitas vezes você tem que disfarçar aquela agressividade do canino, ou desgastando levemente, ou acrescentando na meia mesial um pouquinho de resina ali. Então, você consegue diagnosticar isso com o paciente falando, observando ele de forma lateral, tá? Não só de forma frontal. Ok? Quando você analisa ameias intercisais como essas aí, a gente percebe, olha essas bordas incisais, tudo desalinhado, os laterais tem essa borda incisal meio torta aí. Isso é natural? Mas o paciente não gosta, né? Não é tão legal assim, não é tão bonito. E de forma muito simples, a gente corrige isso. Essa abertura do canino está muito, a meia interincisal está muito, o canino está com a ponta para fora. Tá? Ela fez ortodontia, não quer fazer mais. O que a gente faz? Acrescenta um pouco de resina em cada um, corrige esses pequenos defeitos e a gente consegue um resultado como esse daí, ó. Tá? Apenas corrigindo a meia interincisal e poucos detalhes ali. Olha a mudança que a gente tem. Ok? Continuando. Sempre você deve fotografar teu paciente na primeira sessão. Fotografia, a imagem vai te ajudar muito. Há algum tempo atrás, eu trabalhava numa clínica que a gente tinha que atender o paciente, não tinha muito tempo de planejar o caso. Eu olhava a foto dele, com o fundo preto, memorizava aquilo lá, no outro dia tinha que fazer, quebrava a cabeça. Assim, foi difícil, mas eu aprendi muito com isso. Sempre fotografe teu paciente. Quando você fizer o sorriso frontal, procure enquadrar, colocar a tua objetiva perpendicular com a papila do incisivo central.
incisivos centrais. Não incline para baixo nem para cima, senão você encurta, alonga o dente. Use fundo preto para você ver com esse contraste como é que estão essas ameias interincisais, essas bordas. Eu tenho no consultório aqui esse conjunto aqui, não sei se está aparecendo a ponteira do meu mouse aí. Desse conjunto eu tenho esse daqui, ó, do Flexi Palette. Isso foi a Smile Line. Tá aparecendo sim, tá? Desculpa, só para te orientar que tá sim. Tá aparecendo o seu cursor. Tá bom. Aí eu uso esse aqui, conjunto da Flexi Palette. Ele tem uma grande vantagem, ele é emborrachado, portanto ele não machuca o paciente e ele é flexível. Você consegue dobrar ele para diferentes situações, então é muito legal. A Smile Line desenvolveu ele, se eu não estou enganado, eu fui em conjunto, inclusive, com o grupo Style Italiano, que desenvolveu esses contrastes aí, e a Labor Dental é quem vende aqui no Brasil, quem representa a Smile Line. Anatomia de dentina. Por que você deve saber a anatomia das dentinas? Isso a anatomia interna, ela vai definir ou influenciar diretamente o grau de opalescência que você vai ter ou não na tua restauração. Vai ter influência nos teus efeitos ópticos. Você coloca a resina de dentina em áreas de translucidez, você pode acabar deixando o dente mais largo. Ou é um dente largo e você quer deixar o dente com aparência mais estreita, você não sai mais das proximais, tá? Você vai influenciar diretamente a passagem de luz com essa anatomia interna. Você tem que saber isso. Dentina do incisivo central. 3 mamelos, tá? Mamelo mesial, ele é mais definido e menos subdividido, parece um dedo, beleza? Mamelo central, ele é mais subdividido. E o distal é o mais volumoso, maior de todos, na maioria das vezes. Em algumas vezes ele se alterna com o central em tamanho, tá? Mas a maioria das vezes ele é o maior. Não invadir as áreas proximais com a dentina, por quê? Já falei. Se eu invadir as proximais, eu posso causar uma impressão de dente mais larga. Na questão do incisivo central, não fazer aquela pata de uso certinha, os 3 mamelos sem subdivisão. Não vai ficar natural, não vai ficar legal. Beleza? Dentina do incisivo lateral. São 2 mamelos divididos ao meio. Semelhante a uma pata de vaca. Eu coloquei a pata da vaca aí para ficar fácil memorizar. Tá? A dentina do incisivo lateral não é igual. Eu já vi em alguns casos, até na internet, gente que faz a dentina do lateral igual ao do central. O central não é irmão gêmeo do lateral. Ele é primo. Tá bom? Então, não fazer igual a dentina do incisivo central. 2 mamelos subdivididos, ok? Dentina do canino, ela segue a anatomia externa, é uma dentina mais tranquila de fazer, tá? Não tem muito segredo. Ela vai seguir, se você quiser dar uma entradinha ali na mesial e na distal para passar um pouquinho de luz, tem um caso que eu coloquei passo a passo da reconstrução do canino e vocês vão ver. A do canino é mais tranquila, a dentina. Vai seguir a geometria externa do dente. Arestas, você deve compreender o que são as arestas. Elas vão delimitar áreas de deflexão, área plana, área de reflexão, com a variação entre elas. Você pode deixar o dente mais largo, mais estreito, mais comprido, menos com a impressão. Tudo isso virtualmente, só variando a posição desses ângulos aí, dessas arestas. Aqui, esse caso eu vou mostrar no final também. A gente deve definir as arestas usando uma lapiseira. Só olhando é muito difícil a gente enxergar, tá? Eu uso lapiseira mesmo. Deve-se buscar simetria nesses reflexos. Com essa definição correta, você pode criar ilusões de ótica, como eu falei, deixar um dente largo com a impressão de não ser tão largo e o contrário também. Uma coisa interessante de fazer, quando você for definir essas arestas e áreas planas, faça com o paciente deitado, é mais confortável, pelo menos para você iniciar essa definição desses planos aí. Ajuste de ameias e bordas incisais. Aí não, aí é melhor, é o jeito que eu trabalho, tá? Eu prefiro olhar o paciente sentado, eu olhando ele de frente, como vocês estão vendo aqui, tá? Aqui tá meio de lado, porque provavelmente eu estou abrindo as arestas, alguma aresta aqui. Mas quando eu vou abrir a meia interincisal é de frente mesmo, tá?
aqui no caso eu estou abrindo o ângulo incisal do incisivo central, ó, tá? Já aconteceu comigo, a gente vai ajustar as bordas incisais com o paciente deitado, levanta o paciente, está com a borda incisal, com o plano oclusal inclinado, tá? Isso acontece. Então, quando você está com ele sentado, você peça para ele sorrir. Mas ele vai estar anestesiado. Vai, mas a tua referência não é o lábio superior. A tua referência é a curva do lábio inferior. Ele ri, você vai vendo a distância da borda de cada dente aqui para o lábio inferior, tá? É uma referência muito interessante. Lábio inferior em sorriso, mesmo com o paciente anestesiado. Regras gerais das bordas incisais. Borda incisal, ela não é reta, ela não é plana, não é para achatar, ela é para cortar, ok? Ela deve ter uma inclinação ali em torno de 30 a 45 graus, que é a função cordante, como eu já falei. E essa inclinação, já eu chego, vou explicar por que essa inclinação vai influenciar os efeitos ópticos no incisivo central, no lateral, nos dentes. Aqui é o nosso instrumental que eu uso no meu dia a dia, espátula IPC curta, uso há muitos anos, provavelmente uns 18 anos eu uso esses instrumentais. Espátula Almor da Cota, essa douradinha aí, pincel número 1 e número 2 da Cosmident. Então, é isso aí que eu uso basicamente. Dicas para você cortar o índex de silicone. Todo mundo sabe o que é o guia de silicone, né? Ok. Quando você estiver fazendo o teu guia, você continue pressionando ele na palatina, para que durante a reação de polimerização ali, ele não descolhe, não saia da palatina. Quando você vai empurrando, você vai provocando uma pressão ali e ele vai copiando bem aquela área palatina. É a palatina que serve para você fazer a tua restauração correta. Não é colocar lá e deixar porque não vai copiar bem. Fique pressionando, mas uma pressão leve. Não é pressionar até furar, tá? Porque senão fica fino e você perde também estabilidade do teu guia. Você deve visualizar esse tracejado aqui, ó, é a borda, é a linha vestíbulo incisal, ok? É a linha vestibular da borda incisal. É aqui que é o lugar de cortar. Não é rente à palatina. Rente à palatina, você vai perder o borda incisal. Você vai perder efeitos, você vai perder, assim, parte importante da tua restauração, tá? Silicone para você fazer isso, a Cuser tem Optosil Xantopren para você usar. Pode usar só o Optosil, só o pesado que fica bom. Olha lá, onde deve ser o corte, ó. Deve ser nessa linha externa aqui, ó. Ok? O guia não deve invadir a face vestibular, não deve subir aqui, ó. Aqui, ó, eu fiz um corte sagital do guia. Tá vendo? Forma como um degrauzinho aqui. Esse degrau é a inclinação da borda incisal. Esse ângulo vai formar o teu halo incisal. É aquela angulação correta ali, aquele recorte correto. Vocês vão ver mais para frente. Aqui o isolamento que eu mais uso, eu uso vários tipos de isolamento, mas esse aqui para dentes anteriores é o que eu uso mais, principalmente quando eu vou trabalhar elementos múltiplos, tá? É um isolamento absoluto modificado, faço 2 perfurações ali, faço um recorte em arco, reproduzindo ali o arco dentário do paciente, faço um corte unindo os orifícios. É assim que vai ficar na boca. Grampo na região de premolares. Você pode colocar uma gaze no lábio para apoiá-lo e para que esse lábio não fique forçando o teu dico para baixo. E também segura a umidade. Olha a formação do efeito óptico do halo incisal. Isso aqui, esse conceito é bem importante. Como é que vai se formar aquele halo ali? Não é halo opaco, não é colocando coisa branca, não é colocando dentina ali. É um efeito óptico causado pelo encontro do esmalte palatino, vamos aqui com o guia aqui, ó. Com o encontro do esmalte palatino com o esmalte vestibular. É isso aqui, ó. Isso aqui e essa angulação é que vão fazer isso aqui, vão formar isso aqui, tá? Se você entender isso para mim, eu já posso tomar
3 chopps depois do seminário. Vamos lá. Caso clínico. Só para o ESC aqui, né, Patrícia? Tá indo bem ou eu tô indo muito rápido? Tá indo super bem. Fica bem tranquilo, tá ótimo. Jóia. Vamos lá. Caso clínico, que eu acho que é o que o pessoal quer ver. Faceta unitária, paciente 34 anos, mulher, fazendo aí uma análise inicial, paciente tinha núcleo metálico colocado, fundido nesse dente, havia uma oxidação desse pino e escureceu o substrato, a faceta não teve sucesso, a faceta ficou assim. A gente enxerga aqui uma assimetria de forma, de cor. E aqui no diagnóstico, pessoal, uma coisa importante que Deus me ajudou e eu consegui ver há tempos. O problema aqui, para a solução desse caso, é que esse dente está vestibularizado. Essa bossa aqui, ó, ela está um pouquinho mais para fora. Ela é uma paciente de ortodontia. Ó, olha que está mais palatinizado os laterais. Ó. E esse está um pouco mais para fora. Olha a borda dele como não se encontra com esse. Tá? Por que isso vai ser importante? Porque se eu quiser corrigir alinhando nos mesmos planos dos dentes, eu não vou ter espaço para a resina vai ficar fina e eu vou cometer o mesmo erro. Tá? Aí na execução clínica, descoloração do substrato, a gente enxerga bem aí, olha como é marrom, fio afastador, você afasta bem a gengiva, para não ficar, muitas vezes a gente não afasta a gengiva com vontade, vamos dizer assim, e no final do procedimento, perto da gengiva fica meio escuro, e o paciente fala, mas doutor, e aqui? E aí às vezes tudo ficou bom e ali ficou escuro. E repetir uma situação dessa não é nada agradável. Então, clinicamente, fio afastador, proteção dos dentes adjacentes com matriz metálica, eu gosto de usar matriz metálica para isso. Aplicação do opaque. Aí o esmalte palatino, os esmaltes proximais, a Carisma Diamond CO, a primeira dentina que você vai aplicar nessa área aqui, pode ser aqui você coloca uma Diamond OM, que é uma área de mais croma, como eu falei antes, ok? Aqui já está colocado a segunda dentina nessa área, já foi feita a escultura dos mamelos aqui e a colocação do opalescente, Diamond, a AM, que é o âmbar. Lembra lá das letras que eu falei? Tem que saber as letrinhas, é bem legal saber. Aqui a camada do esmalte cervical, isso aqui é legal, ó. Quando você vai colocar o esmalte cervical, você não vem até essa área aqui não, ó. Ok? Você vem até aqui e faz tipo uma gota aqui, ó. Tá? É aqui. O primeiro esmalte. O segundo esmalte vai cobrir tudo. Ó. Vai cobrir isso aqui e vai cobrir aquela área que eu não coloquei. Beleza? Olha aí o polimento. Inicial. O paciente terminou, no dia que terminou. Gengiva machuca, a resina, a Durafil, ela fica fosca no início do procedimento, ela fica mais opaca, normal, não se assuste. Deixa o paciente embora, você já está cansado, você não vai enxergar direito para fazer mais refinamentos aí. O paciente volta depois de uma semana, você refina a anatomia, copia. Olha as arestas aqui, como são importantes a gente copiar, ó. Olha aqui, olha essa distância aqui, ó. Tudo certinho. No olho não dá para fazer isso, pessoal. Tem que marcar, marca aqui e copia lá. Marca aqui e copia lá. Olha a transição do halo opalescente aqui, como ficou bem próximo, bem parecido. O paciente gostou, eu acho que ficou bem legal também. Aí o caso inicial, o caso terminado. Aí a verificação da cor em preto e branco, ok? Aí o posicionamento do dente, veja que a gente tem mais volume aqui, porque esse dente está vestibularizado. Olha a borda incisal lá, tá? Então, copiamos aqui a textura, ó, também. Isso, um detalhe interessante, pessoal, para fazer polimento, para fazer esse refinamento de anatomia, não adianta querer fazer rápido, isso não dá para fazer rápido.
Isso aqui é 30 minutos, 40 minutos, sabe, fazendo, fotografando, projeta, olha, se você quiser fazer um trabalho de excelência. Tá? No mínimo 30 minutos, no mínimo. Fazer rápido não dá certo. Aqui é um caso bem interessante. Foi feito uma classe 3, faceta em dente escurecido, uma faceta em coroa de resina. Essa técnica eu chamo de The Single Crown of Composite, mas é um apelido que eu dei. Essa técnica é baseada em um artigo do meu amigo Newton Fall, não sei se ele está assistindo, e é bem interessante para casos onde a gente tem um elemento só de coroa, e a gente vai trabalhar com resinas ali. Eu disponibilizei já o artigo, o pessoal da Cuser vai disponibilizar para vocês, para quem quiser ler e aprender a técnica. Aqui, o aspecto inicial do sorriso, a gente tem classe 3 aqui, classe 4 quebrada aqui, uma faceta disforme aqui, uma coroa metalocerâmica. Uma vista aproximada, classe 4, a faceta quadrada, né? Não está copiando nada disso aqui. Aqui tem uma classe 3 escura, ó, o dente dela é mais claro. Essa paciente aqui que eu falei, que ela ri e o dente desidrata. Vocês vão ver no final o que acontece. Aqui uma coroa metalocerâmica. Uma visão aproximada da gengiva, aí como é que está se comportando com essas restaurações. Aqui eu instalei o provisório instalado, a gengiva já começa a responder melhor. Aqui ainda está meio estranho, depois eu fiz uma faceta provisória enquanto ela fazia o clareamento. A gente começa a enxergar mais aqui a classe 3. Aqui já início do procedimento. Aqui o bisel na classe 3, tá? O bisel deve ser infinito aqui, não deve ter, deve ter uma extensão capaz de mascarar essa transição de cor. Aqui a classe 4 foi removida, não fiz grandes preparos. Aqui os preparos, aqui a coroa preparada. Vocês vão ler o artigo, vocês vão aprender. Você pode pedir, você pede para fazer uma coroa de resina, tá? Você pode pedir para mandar esta coroa já preparada, ou você preparar com ela cimentada em posição, tá bom? Eu prefiro preparar em boca, porque aí eu vou ter os referenciais que eu preciso naquela hora, tá? Então, todos os preparos feitos aí. Uma visão por incisal dos preparos. Esmalte aqui aparente. Isso é bom. Aí, condicionamento ácido. Apliquei um opacozinho aqui nos dois para igualar as dentinas, que são dentes adjacentes. A confecção do esmalte palatino. Ok. Aqui a aplicação das dentinas e a escultura correta dos mamelos. Olha lá aqui, ó, a dentina decisivo lateral. Eu estou fazendo aqui, ó, 2 mamelos, ó, subdivididos aqui. A divisão principal está no meio, tá bom? É importante saber a escultura interna. Olha o espaço que eu deixei aqui, ó. Aplicação do esmalte cervical nas áreas cervicais. Olha como a Durafil fica arenosa, fica meio opacona aqui quando a gente polimeriza, tá? E ela contrai um pouquinho mais porque ela tem menos carga. Opa! Aqui o segundo esmalte e eu vou iniciar o polimento. Por que eu fiz essas marcações aqui? Isso aqui eu fiz em áreas onde tinha uma altura mais projetada da resina. Aí você toca com o disco lá na hora de polir. Você toca primeiro nesses lugares para adiantar o seu trabalho. Se você iniciar pela área que já está mais correta, quando você chegar aqui, a granulação já está desgastada e você vai ter pouca efetividade e vai gastar mais disco de polimento e gastar mais tempo de cadeira. Aqui, paciente após o polimento inicial, olha lá, a gengiva dá uma sangradinha, normal, vai sangrar mesmo, vai dar o polimento ali, depois melhora. Ela estava cansada, eu também estava, que eu executando e fotografando. Normal, dispenso o paciente, deixei um volumão aqui, vou tirar depois. Na volta, paciente, marcação de arestas, marcação da divisão dos lóbulos, como fazer a anatomia correta aqui dos dentes. E
a gente chegou nesse resultado, tá? Olha, se você observar bem, olha, só dela sorrir aqui, a gente vê uma área mais esbranquiçada, né? Mas, no geral, isso que eu falei, desidrata muito rápido. Mas, no geral, ficou, assim, bastante harmônico a cor dos dentes. E uma visão aproximada era assim, e ficou assim. Olha a translucidez discreta ali que a gente teve, ó, que a gente deixou. Olha aqui, tá? Ó, só de fazer foto, ó, no tempo que chamei ela para fazer foto, o dente desidrata, já marcou ali, ó. Não foi a cor que foi incorreta, não. Foi que desidratou mesmo. O dente dela seca muito rápido. Ainda bem que a maioria das pessoas não é assim. Esse aí é o artigo que a Patrícia vai compartilhar com vocês. Esse é o nome completo. Eu não vou ler todo, não, que senão a gente vai gastar muito tempo. Foi meu amigo Milton Falk que escreveu este artigo e eu acho muito interessante e aplico essa técnica em várias situações no meu consultório. Agora, vamos para a restauração incisal conservadora, devolvendo translucidez sem desgastar o dente. Aqui a análise inicial do sorriso da paciente. Essa é uma paciente bastante especial para mim, é minha amiga. É uma... Professor. Desculpa. Oi, desculpa te interromper. Eu sei que a gente combinou de fazer as perguntas só no final, mas é que apareceu uma pergunta aqui da Maria Augusta que é relacionada a esse caso clínico que você mostrou. Eu acho que se depois a gente deixar para o final, a gente vai se perder e a gente não vai saber qual é o caso clínico. Ela só pergunta qual que foi a resina usada na coroa do elemento 22. Foram várias resinas aqui. Peraí, deixa eu só voltar aqui que eu me lembro. Aqui, ó, os esmaltes foram os esmaltes Durafil, tá? Eu havia falado quando eu mostrei. E falei que ela fica porosa. As dentinas aqui foi o OD. Não, aliás, o OM. Tá bom? Tá ótimo, professor. Obrigada, viu? Desculpa te interromper, porque senão a gente ia se perder. Não, sem problema. E aqui são as Durafil mesmo. Olha lá, a Durafil sempre tem esse aspecto. Outras resinas, você bate o olho aqui e já sabe que é Durafil. Outras resinas é porque eu não coloquei caso com outros materiais, que eu acho que não convinha. Mas se eu mostrasse outro caso com outra resina aqui, ela não fica assim depois de polimerizar. Você bate o olho e sabe que é. Tá bom? Perfeito, obrigada, viu? Vamos lá, continuar. Artigo, restauração incisal, só devolvendo translucidez sem desgaste. Essa paciente aqui, paciente minha amiga, médica oncologista, tem uma carga de estresse, diretora de hospital, tem uma carga de estresse bem grande, olha esse desgaste que ela tem aí, bruxismo. Logicamente, hábito parafuncional, tudo de estresse que ela descarrega aí. Olha só uma visão aproximada. O que essa foto aqui nos mostra? Ó? O dente dela é um dente que passa muita luz, o esmalte, ó. Aqui. Olha a luz passando aqui, ó. Você tem que bater o olho no dente e enxergar isso. Tem dente que não tem isso. Aí você pode deixar com pouca translucidez ou quase nada. Mas aqui eu tenho que devolver isso que ela tinha, que ela não tem mais. Tá? Aí, já iniciando o procedimento, coloquei os fios afastadores. Aqui onde eu estou, marquei com lapiseira, ó, essa área que era um pouquinho mais vestibularizada. E ela, como muitos pacientes, não queria usar aparelho para corrigir isso. Aí eu falei assim, posso desgastar um pouquinho? Ela falou, pode. Então eu falei, mas é pouquinho mesmo. Vocês vão ver que eu desgastei só para manter o alinhamento das faces vestibulares. Não foi nada demais. Se fosse muito, eu não faria. Um dente íntegro desse. Aí as conchas palatinas colocadas, tá? O esmalte palatino foi o Carisma CO, Diamond CO. Aqui você vê que o halo já se forma aqui, ó, automaticamente, só da inclinação. Perceba que não houve bisel, não teve preparação no dente, tá? E aqui, o pequeno desgaste que eu fiz, só para alinhar com o plano vestibular. Olha a anatomia da dentina, tá? Ó, subdivisão em 2 mamelos, incisivo lateral. Lateral é assim, lateral não é assim, tá bom? Olha o halo aqui, já se formou
apenas pela posição e inclinação do esmalte lá no guia. A aplicação de todas as dentinas aí, tá? Você pode usar uma OM aqui ou uma OL, tá? Aqui eu usei uma OM, uma opaque medium. Aí, depois, já do esmalte colocado, eu não achei a foto do esmalte aqui final. Eu procurei nos meus arquivos, não achei. Que eu montei a aula de casa, não fui para o consultório, e essa foto está no consultório. Peço desculpas. Aí está o esmalte final colocado, logo após o fim do procedimento. Olha lá, a gengiva machuca mesmo, ó. Normal, normal. Detalhezinho aqui, ó, depois você acerta. Aí foi no finalzinho. O paciente foi embora, depois voltou, a gente deu o polimento. Olha o grau de polimento que a gente consegue com a Durafil. Olha aqui, que legal. Só que a borda incisal não pode terminar com Durafil aqui, hein? Terminou com Durafil, ela não aguenta, tá? Tem que estar com resinas híbridas, preferência. Aí foi o caso, foi a nano híbrida, a Charisma Diamond CO. Olha aqui, olha o grau de translucidez. Deixa eu voltar aqui. Opa. Olha como sem desgaste nenhum, olha a integração aqui da dentina com o esmalte. Uma coisa legal que você tem que saber, deixa eu só voltar aqui que eu esqueci de falar. Rapidinho. A dentina, quando você for aplicar, ó, você sobe um pouco aqui, ó, na borda incisal lá do dente. Sobe um pouco aqui. Para quê? Para você disfarçar essa transição de cor aí, entre o esmalte que já está lá e a dentina que você vai aplicar. Isso vale para todas as restaurações que você for fazer de forma conservadora. Não aplica a dentina só aqui. Não é para seguir a histologia fielmente, não. Você tem que subir um pouquinho com a dentina aqui, por questões ópticas, sem deixar muito espesso, claro. Senão você vai ter problema nessa transição. Aqui está o resultado final. Olha só que bonito. Que legal. E agora, placa mio-relaxante. O paciente usa todos os dias. Para conservar isso aí desse jeito. Esse caso aqui, clareamento, fechamento de diastemas e transformação de dente conoide. Sorriso inicial, vários diastemas aqui, né? Dente conoide, dente escurecido. Não estava legal. Muito simpática essa moça aqui, que nos procurou. Eu fiz uma proposta para ela de tratamento, de fazer com resinas. Na hora, não precisa dizer, já pensei na Durafil aqui, como esmalte final. E tivemos um resultado bem interessante, vocês vão ver. Aí uma vista aproximada, dente escuro, nós fizemos o clareamento, tivemos esse resultado aí, os diastemas ainda abertos, conseguimos equilibrar a cor, aí a confecção do guia com o recorte no lugar correto, como eu já expliquei. Aí a execução, inserção dos fios retratores. Esse caso aqui também não teve nenhum desgaste, nenhum preparo dos dentes, tá? Aí no condicionamento ácido, olha lá, nenhum preparo, aplicação do sistema adesivo e vamos reconstruir o dente. Charisma Diamond CO para as conchas palatinas. Olha lá como já vai se formando só pela inclinação e distribuição correta da resina. Olha como eu enxergo o azul lá do DIC, ó, do DIC de borracha. Por quê? Está numa espessura fina. É detalhe, mas faz diferença lá no final, tá? E depois eu vou dizer, por que colocou fio se a restauração não vai até aqui? Coloquei fio e vocês vão ver o porquê. Aí a aplicação da dentina, tá? Sobe levemente sobre o esmalte, como eu já falei. Deixa os espaços aqui para os opalescentes. Você pode usar aqui claramente uma opaque light, um dente que clareou bem. Nas transições opalescentes aqui, aí a gente pode colocar o âmbar também, o opalescente, ou o CL, se você quiser que passe mais luz. Aí foi o CL.
Nós colocamos. Aí o fio afastador está em posição, por quê? Eu coloquei apenas um esmalte nesse caso, tá? O esmalte ele não é colocado só lá na área onde você restaurou. A gente coloca ele de cervical até toda a área vestibular. Ó. Por quê? Porque ele vai calibrar essa passagem de luz. Se eu coloco só aqui, ó, onde foi dentina, né, aqui, toda aquela escultura de mamelos, não vai ficar legal, vai marcar. Você, quando aplica aqui em tudo, você vai equilibrar a passagem de luz por todo o dente. Isso faz muita diferença. E por isso foi colocado o fio afastador. Tá? Polimento inicial. Nos polimentos iniciais, você define apenas a geometria. Tá? Eu gosto de usar essa palavra, geometria mesmo do dente. Só a forma básica dele. Dispensa o paciente, você vai estar cansado. Tá? O paciente também vai estar cansado. Se você alongou o dente, o paciente vai estranhar, você tem que avisar ele. Vai estranhar para falar a letra F, vai estranhar para falar a letra T. Tudo que encostar no lábio, ele vai estranhar e achar que o dente está grande. Mas isso é uma questão de adaptação. Com o tempo ele se adapta e fica legal. Aqui a gente já fez a anatomia secundária nos dentes, o polimento. Devolvemos aí está o aspecto final do sorriso. Tá? As arestas definidas, os lóbulos, tentamos dar o máximo de naturalidade. Olha como a resina vindo lá do terço cervical para incisal tem essa transição que fica bem natural, não consigo ver emenda onde está a resina, onde está dente. É assim que tem que fazer, é assim que tem que compreender o fundamento óptico. Você tem que compreender os fundamentos para aplicar bem nas tuas resinas. Tá? Esse é o resultado final. Então, era assim, e ficou assim. Olha só. Olha que legal. Tudo isso com 4 cores de resina. Olha a papila, como ela vem e abraça aqui o dente. Ó. Uma resina bem polida. A natureza se comporta desse jeito, a natureza gosta. Olha o que ela fez, fechou. Aqui também tinha, olha lá. Bem legal. Tem que ter paciência, tem que fazer um bom polimento. E você vai ter um resultado desse. Você consegue um bom polimento e você vai obter um resultado assim tranquilamente. Grandes reconstruções em resina composta. Esse caso aqui é um caso que eu fiz há bastante tempo, mas é um caso que eu gosto de mostrar. Paciente sexo masculino, né? Estamos vendo o bigode dele aí. Sorriso invertido, dentes amarelados, ele era fumante, ele é fumante ainda. Vamos ver, inicial. Olha a vista aproximada, dente escuro, resina. E fizemos uma proposta para ele de tratamento. Lembra lá do mocap que eu falei? Ó? Isso aqui, ó, o mocap. Ó. Só para dar uma ideia para ele do quanto a gente conseguiria mudar. Mocap, qual é a melhor resina? Durafil. Mocap direto. Que você vai esculpir direto na boca. Essa. Então, mas ele não fez o tratamento na hora, ficou de pensar, depois resolveu fazer. Que é uma análise da oclusão do paciente, dava para fazer o trabalho e fomos lá. Removemos todas as resinas, sobrou isso aí, tá? Muitos colegas iriam indicar aqui uma coroa, tá? E não está errado não. Mas quando eu tenho elementos unitários, eu prefiro reconstruir em resina. Eu acho que a gente consegue mais harmonia. Quem faz prótese, e eu faço também, quando você faz elemento unitário, para copiar dente natural ou resina, é muito difícil. Então, se você conseguir solucionar com as resinas, você vai ter um resultado satisfatório, um bom resultado, como você vai ver aqui. Aqui, outra dica, você começa pelo dente mais difícil, nos casos assim, tá? Começa por ele, porque se você deixar ele por último, quando você chegar nele para fazer, você vai estar cansado, a cabeça não vai estar nem funcionando direito, a chance de ocorrer um insucesso. Então, eu comecei por ele. Ó. Já não tenho o passo a passo completo, porque é um caso antigo, não tenho mais essa documentação. Aqui está aplicada já a dentina e o esmalte palatino. Comecei pelo mais difícil. Aqui a escultura dos mamelos. Você pode fazer
com uma Diamond OM, tá? Porque ele tem um dente mais amarelado mesmo, ó. Aqui você pode compensar com algum opaquer aqui no fundo. Que escultura de mamelos, aplicação do opalescente nessa área e aplicação do esmalte Durafio A2 lá na cervical, ó. Olha aqui, como a Durafio tem cara de Durafio. É fácil de conhecer ela. Ó, tudo aplicado. Durafio tem cara de Durafio, ela fica opaca quando você termina de fazer. Mas depois ela fica translúcida, bem polida. Olha aí, depois de polida. Olha aqui, o halo, mamelos, tá? Ele tem que se dedicar no polimento e a Durafio vai te responder assim. Ela é um material fantástico, tá há 40 anos no mercado. Eu gosto muito das novidades, das coisas novas, mas tem coisa nova aí que não funcionam tão bem quanto as coisas antigas, tá? E a Durafio, há 40 anos no mercado, ela responde muito bem para esses casos. Lembra que eu falei que ia falar da construção do canino? Olha lá, canino, você faz um chanfradinho aqui, pega uma esférica, passa aqui, não entra no ponto de contato, só cria um pequeno espaço aqui, com uma broca esférica, para você colocar um esmalte leitoso. Olha lá, ó. Pode ser assim, ó. Coloca aqui. Ponta da dentina, aqui, tá? OL, pode ser uma OL aqui nessa ponta, ele mais branquinho. E aí, fecha aqui com um opalescente âmbar, pode ser o âmbar ali, e fecha com Durafio. Você vai ter esse efeito aqui, ó. Olha a opalescência aqui, que legal, ó. Entrando. Olha a dentina que a gente colocou. Olha a transição que a Durafio tem com o dente natural. Uma vista lateral. Aí o caso finalizado. Uma vista incisal, para a gente ver o alinhamento, ó, das faces vestibulares. Isso aqui é importante, ó. Essas ameias aqui, ó, bem posicionadas. Aí o acompanhamento de 5 anos. Depois de 5 anos ele não voltou mais. Note que a gente tem aí as estruturas íntegras, que funciona a gengiva muito bem, se comportando muito bem, com o material bem polido. Esse aqui é o caso de cirurgia plástica gengival, sorriso gengival, dente curto, restaurações aparentes aqui, fraturas de borda incisal, foi feita a proposta de tratamento, foi feita a cirurgia plástica periodontal. Quem fez a plástica periodontal foi a doutora Marina Teixeira, aqui de Brasília, minha amiga. Eu auxiliei ela na cirurgia. Aqui o enceramento que eu fiz depois. Aí a execução, fio retrator após 90 dias, tá? A gente espera. Preferencial, idealmente. Aqui, e foi o que eu esperei aqui. Aqui, restaurações em resina, inserção dos fios retratores e vamos para a execução. Asperizei o esmalte antes, removi as restaurações, fiz um bisel onde tinha as restaurações aqui, para a gente ter uma transição legal de cor. Lembra lá que eu falei que o prisma esperando o ácido? Olha lá, olha ele branquinho aqui, ó, que bonito. Vou ter uma adesão legal. Esse caso aqui tem bastante tempo e nunca quebrou. Aqui, a aplicação do esmalte palatino. Olha aqui o halo opalescente. Eu não estou repetindo as cores aqui, porque eu já falei as cores que a gente usa, que você deve usar, tá? Aqui, ó, o halo já se formou aqui, ó, pela correta angulação do dente, ok? Aqui uma dentina opaque light, escultura de mamelos. Aqui já a aplicação do opalescente. Os esmaltes proximais colocados, Diamond CO. Aqui o esmalte cervical, olha a Durafio, como ela se entrega, ela mostra quem ela é depois de polimerizada. Olha aqui, ó, Durafio B1. Tá bom? Ela dá esse aspecto aqui, ó. Outras resinas não dão esse aspecto antes de polir. Aqui, escultura do outro dente. Olha
esmalte Durafil todo colocado, divisão e marcação das arestas para o polimento posterior, definida a geometria inicial, já fiz algum refinamento na forma ali, e o paciente foi embora. Tá? Aqui foi alguns dias depois, mas estava na anatomia primária ainda. Mas não, eu não havia dado refinado essa anatomia. Aqui depois, sim, fiz uma leve textura, anatomia secundária, aqui anatomia secundária no canino, e a gente conseguiu esse resultado. Olha o grau de translucidez da Durafil. Olha o grau de integração que ela tem com o tecido mole, que a gente vai aqui, algumas vezes, subgengival. Isso aí só a microparticulada faz. Aí com 30 dias, bati uma foto com o rebatedor para ficar bem bonito aí, e ficou bem interessante esse caso. Então era assim, ficou assim. Sorriso antes, sorriso depois. Agora o último caso, para a gente finalizar, plástica gengival, correção de giroversão, uma ortodontia aí com resina, a correção da anatomia, correção de anatomia e fechamento de diastemas múltiplos. Aqui a gente vê a paciente com desnível gengival, dente mais baixo, aqui o dente triangular, dente quadrado, as ameias extremamente abertas, uma vista aproximada. Olha essa ponta aqui, parece o dente de um tubarão. Olha essa ameia, essa entrada aqui. Olha o desalinhamento, esse está vestibularizado, esse está lingualizado, palatinizado, como queiram. Olha aqui, olha o tamanho dessa meia. Olha a posição deles. Esse que eu tive que desgastar, tá? O paciente não queria ortodontia, a gente fez algumas propostas para ela, mas você vai ver o grau de desgaste que a gente fez. Aí uma visão com afastador, só para olhar um pouquinho mais de perto. Ó. Agora temos a posição das bordas incisais. Olha como esse dente aqui tá para fora, ó. E é isso aqui que eu vou corrigir apenas para fazer esse alinhamento dos dentes dela. Vocês vão ver. Eu fiz a plastia gengival dela, esperamos aí 90 dias. Feito o enceramento. Aí na execução, prova do guia. No enceramento aqui, foi o que eu percebi que eu tinha que fazer esse desgaste. Ó. Por isso que é legal você ter o enceramento. Vocês vão ver. Opa, voltei. Prova do guia, inserção dos fios retratores. Olha lá a giroversão, olha o quanto esse dente aqui ultrapassa. Olha aqui o tanto que esse ultrapassa. Esse 22 aqui sai mais, mas os dois foram desgastados. Olha lá, eu demarquei para uma questão didática e para me ajudar na visualização no momento do desgaste. Tá? Aqui já desgastados, o guia colocado de novo. Aqui uma visão incisal, você vendo ali o quanto foi desgastado o dente, ao 22, o quanto eu tive que desgastar. Mas foi uma opção da paciente e não foi tanto assim para o resultado que ela obteve. Aqui, ataque ácido. Ah, sim. Eu fiz de os 4 incisivos primeiro, porque como eu sabia que esse caso ia ser demorado, isso aí você vai executando os casos e vai calibrando o seu tempo. Quando você vai fazer casos mais complexos, separe um período inteiro. Você não pode ter paciente te esperando, você no meio de um procedimento restaurador desse. Então eu fiz, como eu sabia que ia ser alongada essa sessão, eu fiz os 4 incisivos primeiro, depois eu fiz os caninos. Então aqui a aplicação do sistema adesivo, aplicação dos esmaltes palatinos e proximais, de novo Carisma Diamond CO. Aqui, olha, não preciso nem dizer qual é esse esmalte, olha, todo mundo já aprendeu, quem está vendo aí, esmalte Durafil B1 e B2. Aí o caso finalizado, tá? Olha o equilíbrio na posição do brilho das arestas, equilíbrio da gengiva saudável, era assim, ficou assim, apenas com resina composta. É um material versátil mesmo, um material muito bom para se trabalhar.
olha aqui aquela meia que entra quase no cérebro, e aqui o alinhamento dos dentes com as resinas compostas. E é isso aí, esse é o grupo Estado Italiano. Eu fui o primeiro brasileiro a fazer parte desse grupo, sou eu aqui gente do mundo inteiro, pessoal muito bacana, muito sério, vem divulgando aí técnicas com resinas compostas. E aqui a escola que eu trabalhava, que eu já trabalhei com o professor Hilton Fal, professora Harui, professora Thaís. Muito obrigado. É isso aí. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, viu? Foi um privilégio poder contar com a tua participação aqui no nosso webinar e o privilégio de ver tantos casos bonitos, né? Com um planejamento super bem resolucionados. Antes da gente encerrar, tem uma perguntinha da Karina. Deixa eu achar aqui. Ela pergunta qual foi o opacificador que você usou, acho que é um dos primeiros casos que você mostrou, qual opacificador que você usou? Eu só uso um opaco, é o A1B1LO da Cosmident. Eu uso esse opaco há mais de 15 anos, não uso outro, não porque os outros sejam de pior qualidade, é que é um material que eu já domino, já sei como trabalhar com ele, e é esse material, A1B1LO da Cosmident. Ele é muito bom. Perfeito. Aí também o Marco Antônio elogia a tua aula, muita gente elogiando aqui. A Marisa Gonçalves colocou agora, como foi feita a estabilidade? Acredito que do caso da médica. A estabilidade, quando nós finalizamos, a gente fez uma placa meio relaxante para ela, tá? Porque ela tem uma parafunção tem até hoje, uma parafunção bem forte, ela tem uma seta, eu não fotografo o rosto, sabe? Mas ela tem uma seta bem forte. Você conversando com ela, ela está trabalhando com uma seta ali. Mas o caso está funcionando, ela gostou bastante. Caso assim, não tem jeito. Placa meio relaxante, eu uso uma placa rígida de acetato com a espessura de 2 milímetros. Tá? É essa placa que eu mando fazer para os pacientes. Ajusto quando vem e às vezes fura a placa quando ele usa bastante, faz outra, é igual o pneu de carro, gastou, vai fazendo. Professor, acabou de entrar mais uma perguntinha do Ciro. Ele pergunta, fiquei na dúvida de como fazer a forma que você coloca na palatina para servir de guia e ir preenchendo a resina. Acho que eu não entendi direito a pergunta. A forma que eu coloco? A forma eu sigo o guia de silicone. Não sei se ele está se referindo, porque você comentou que quando você coloca o silicone, você dá uma pressionada de leve para copiar bem, para não desadaptar da palatina, né? Não sei se é isso que ele está perguntando. Isso aí é na hora de fazer o guia, não na hora de fazer a resina. Na hora de fazer a resina, você tem que ter, claro, você vai adaptar ali, ó. Deixa eu... Vocês estão vendo minha tela aí? Ainda não. Peraí, deixa eu te passar aqui. Fechou minha tela? Agora já te coloquei como... Ó, nessa hora aí que você vai provar o guia, aí você faz, não sei se é isso, não sei se eu vou responder exatamente o que ele está perguntando, mas aí o guia já está corretamente recortado, e quando você vai aplicar a resina nessa área aqui, ó, nas áreas para confeccionar o esmalte palatino, você também deve manter o dedo ali pressionando para que esse guia não se desloque e deforme o teu dente, tá? Não sei se foi isso que ele perguntou, mas é assim que eu faço. E outra coisa, você pode fazer tanto... Deixa eu voltar aqui nesse caso aqui, rapidinho. Você pode fazer tanto dente a dente, o que você faz? Você coloca o guia aqui em posição, aí você pega o explorador e risca o teu silicone aqui, ó, e aplica só nessa área aqui, a resina, beleza? Ou você pode colocar o guia em posição e aplicar todos os esmaltes palatinos de uma vez. Se for um caso mais simples, eu faço tudo de uma vez, como em um caso que eu mostrei aqui.
Deixa eu ver se o computador está meio lento aqui. Peraí. Como aqui, ó. Aqui é um caso que eu não tive que trocar restauração, é um caso mais rápido. Então, já faço tudo de uma vez, depois é só encher essas conchinhas aqui com a resina, com a dentina que eu preciso trabalhar. Tá? É por aí. Não sei se fui entendido aí. Perfeito. Perfeito. Eu vou falar para o Ciro que se ele quiser também depois, e todos, né? Se quiserem depois mandar um e-mail, a gente pode te encaminhar esses e-mails. Se surgirem dúvidas posteriores também, né? A gente acaba... Pode disponibilizar meu e-mail para o pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão que queira fazer, não sei se porque a gente estourou um pouquinho, tá? Tá ótimo. E é só para avisar que a gente anexou aí para vocês fazerem download do artigo, né, que o professor enviou, e também de alguns catálogos dos produtos da Coolzer, enfim, quem quiser e tiver curiosidade de dar uma olhadinha, tá? Antes de encerrar, só queria pedir para vocês perderem 2 minutinhos para responder o questionário e agradecer imensamente, professor, pela linda aula, os lindos casos clínicos que você compartilhou com a gente. Agradecer todo mundo por ter ficado aqui com a gente até o final, viu? Obrigada e até a próxima. Obrigada para todo mundo, viu? Obrigada, pessoal, pela presença. Até. Tchau, tchau.